Olá, gente! Bom, esse é o nosso segundo vídeo a respeito do crime de aborto. Então eu sugiro que se você não viu o vídeo anterior, volta lá, volta a fita, como dizia na minha época, volta no vídeo anterior e vê sistemas de regulamentação do aborto, porque aí você fica com uma matéria com começo, meio e fim, com mais lógica e com uma compreensão bem aprofundada do crime de aborto. Beleza? Fez isso? Viu o vídeo anterior? Então tá bom. Nesse vídeo nós vamos trabalhar os elementos do aborto mesmo, do aborto tal como ele é tipificado no Brasil hoje. Só que, para entender o hoje, a gente precisa entender um pouquinho de história. Você gosta de história? Eu adoro. Então vamos de história? Vamos um pouquinho de história do direito penal? Prometo que vai ser rápido e tomara a Deus seja interessante. É o seguinte... O Brasil já teve 3 códigos penais, nós estamos no nosso 3º Código Penal. Nós tivemos o nosso primeiro Código Penal, sabe quando? Só em 1830. Em 1830. Até 1830 vigiam as ordenações do reino, no caso, as ordenações filipinas, as famosas ordenações filipinas. Então, desde o descobrimento até 1830, nós não tínhamos um código penal para chamar de nosso, tínhamos as ordenações do reino, ordenações, no caso, as últimas foram as filipinas, teve as afonsinas, as manuelinas, as últimas foram as ordenações filipinas. Pois bem, então tivemos o código de 1830, que era chamado de Código Criminal, ele não era Código Penal, Código Criminal do Império. Nós tivemos o Código Penal de 1890, Código Penal de 90 e o código depois, o que vigora até hoje, que é o de 1940. Pois bem, então como é que era tipificado o crime de aborto nesses 4 cenários jurídicos? Nas ordenações filipinas, o aborto não tinha uma previsão. Você encontrava lá homicídio, você encontrava lá um bocado de crimes, mas não encontrava lá o aborto. E aí há uma certa discussão sobre o porquê dessa falta, o porquê dessa ausência. A opinião majoritária dentre os historiadores, os historiadores, os estudiosos, é que naquela época, como havia realmente uma total confusão entre Estado e Igreja, entre religião e direito penal, entre crime e pecado, como havia essa total confusão, considerava-se que o aborto era sinônimo de homicídio, ou seja, a tipificação do homicídio já incluía a vida extrauterina e a vida intrauterina não precisaria de uma tipificação apartada. De toda sorte, o que sabemos é que não havia tipificação do crime de aborto nas ordenações filipinas. Em 1830, quando começamos o nosso primeiro Código Criminal do Império, 1830, ele traz uma situação muito interessante e eu diria muito moderna. Se você vai entender daqui a pouquinho, eu vou dar a justificativa e você vai ver que é um argumento que poderia ser usado inclusive nos dias de hoje. E é o seguinte, o Código de 1830, que era mesmo um código super moderno, que serviu de modelo para muitos códigos da região, da América Latina e etc., ele tipificava o aborto, mas ele só tipificava o aborto praticado por terceiro. Ele não tipificava o aborto praticado pela mãe, pela própria gestante, pela mulher. Não tipificava a conduta da mãe que praticava aborto em si mesma ou a mãe que consentia que o terceiro praticasse aborto nela. Ela não praticava crime. O terceiro, sim. Ela não praticava crime. E o mais interessante não é apenas essa lacuna, o mais interessante é a justificativa. Quando a gente vai mais fundo ali e vai ler os comentadores do Código de 1830, né, os caras que estavam lá escrevendo mesmo no começo do século XIX, sabe o que eles diziam? Que o legislador propositalmente não tinha tipificado a conduta da mulher porque entendia que o sofrimento experimentado por essa mulher já era uma pena suficiente para ela. Ou seja, ela não precisava da pena do Estado, né? Quem precisava da pena do Estado era o terceiro, que muitas vezes provocava o aborto até de forma profissional, com intuito de lucro. Mas para a mulher o aborto já era um drama, o aborto já era um sofrimento, o aborto já deixava sequelas e etc. E, portanto, não era necessária a punição dessa mulher. É como se houvesse aqui um perdão judicial pelo próprio sofrimento que ela já experimentava com a prática do delito. Enquanto que o terceiro, que como eu disse, muitas vezes era um mercenário, fazia isso com o intuito de lucro, não tinha sofrimento nenhum, não tinha sequela nenhuma, para ele era crime. Então olha que sensibilidade, né, do legislador, ele consegue perceber, ele consegue compreender que o mesmo fato, quer dizer, a interrupção da gravidez,
Para uma pessoa tem um sentido, o sentido mesmo de uma coisa muito difícil. E para outra pessoa tem outro sentido, o sentido de algo que é corriqueiro, coloquial. Ali o camarada que faz aborto pode fazer 10 abortos por dia, ele não vai sofrer nada com isso, para a mulher não. Então eu acho bastante interessante essa justificativa. Pois bem, quando avançamos para o Código de 1890, aí a conduta da mulher passa a ser tipificada também. Então passa a ser tipificada a conduta do terceiro e a conduta da mulher. Mas mantendo a tradição de que esse mesmo fato, ele tem na verdade sentidos diferentes para a mulher e para o terceiro, o legislador punia a mulher com uma pena menor. O crime da mulher era diferente e ele punia a mulher com uma pena menor. E quando avançamos para o Código de 1940, que é onde estamos hoje, até hoje, estamos em 2022, por óbvio, mas o nosso código é de 40. Pois bem, quando avançamos para o código atual, o legislador mantém essa tradição. Então, por que eu queria falar um pouquinho, gente, da história do direito penal? Porque eu acho que só vendo a história, só entendendo a história, a gente entende por que até hoje nós temos 3 crimes de aborto no Brasil, e não um só, 3 crimes. O aborto da gestante, provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque, é o da gestante. O aborto do terceiro, sem consentimento dela, provocar aborto sem o consentimento da gestante. Eu estou acrescentando aqui o dolosamente, porque a gente sabe que o dolo ele não está expresso no tipo, mas ele é implícito. E todos os crimes de aborto exigem o dolo, nós já vamos falar sobre isso. E o artigo 126, provocar aborto com consentimento da gestante, pena de reclusão de 1 a 4 anos. Então veja que nós temos 2 crimes que podem ser complementares, eles parecem complementares, né? O artigo 124, provocar aborto em si mesmo ou consentir que outrem lhe provoque, a gestante que consente pratica o crime do 124, cuja pena é de 1 a 3 anos. E o terceiro, que provoca o aborto com o consentimento dela, pratica o crime do artigo 126, pena de reclusão de 1 a 4 anos, ou seja, uma pena mais grave. E com isso a gente chega à nossa primeira conclusão desse vídeo, de que o aborto é uma exceção à teoria monista. O aborto é uma exceção à teoria monista. O que é a teoria monista? O Gustavo Junqueira vai falar dela lá na parte geral, mas o que é a teoria monista? A teoria monista é aquela teoria do concurso de pessoas que diz que todo aquele que concorre para um crime incide nas penas a ele cominadas. Todo aquele que contribui para um crime vai responder pelo mesmo crime. Mas há exceções à teoria monista. E o aborto é a mais conhecida exceção. Isso todo mundo fala. O aborto é uma exceção à teoria monista. O que ninguém explica, ou quase ninguém, é essa origem histórica da exceção à teoria monista. Por que é uma exceção à teoria monista? Porque lá desde os primórdios a conduta da mulher foi vista de forma diferente da conduta do terceiro, lá desde o código. Se você tiver que falar disso numa prova, eu garanto que você vai tirar 10 com louvor, você vai arrasar, porque você vai falar que essa diferença de tratamento entre a mulher e o terceiro remonta à origem histórica da tipificação do aborto no Brasil, 1830, e se manteve ao longo de todos os códigos penais que nós tivemos. Tá certo? Beleza? Muito bem. Então, quer dizer que nós vamos ter que analisar 3 crimes de aborto, mas que têm, claro, muitas semelhanças. Então, nós vamos analisar as semelhanças, as convergências e as divergências. O crime do artigo 124, provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque. Eu provoco em mim mesma, tomo um remédio, sei lá, né? Tento realizar perfuração do útero com uma agulha de tricô, coisa que, né, existe, mas que é perigosíssima, por óbvio. Esse é o crime da gestante, detenção de 1 a 3 anos. Os crimes do terceiro, o aborto sem consentimento, provocar aborto sem consentimento, pena de reclusão de 3 a 10 anos, e o aborto com consentimento, provocar aborto com consentimento da gestante,
reclusão de 1 a 4 anos. Então, só para novamente exemplificar e para ficar bem claro, digamos que eu esteja grávida, eu quero realizar o aborto e eu vou num médico, digamos, Guilherme Madeira. Eu vou no Madeira, o Madeira é médico, não é juiz, o Madeira é médico e ele vai realizar o aborto em mim. E ele realiza ali uma curetagem, né, uma aspiração e realiza a cirurgia abortiva. Eu respondo por um crime, o do artigo 124, e ele responde por outro crime, o do artigo 126. Claro, como só Mediterrâneo? Ótimo, perfeito. Pois bem, mas todos esses delitos, eles têm em comum o provocar aborto. Então, gente, eu já começo com algumas dúvidas, né? Não é a proposta do canal? Alguma dúvida? O que é aborto? Aqui nós também temos uma curiosidade histórica, porque o Código de 1890, ele descrevia o que era aborto, ele descrevia, narrava o que era aborto. O nosso código, como você está vendo, não diz o que é aborto, ele diz provocar aborto. Então, cabe a nós, ou a medicina, enfim, medicina/direito, definirmos o que é aborto. E o aborto é definido como a interrupção da gravidez com a morte do produto da concepção. Isso é aborto. É uma ação voluntária, né? Porque tem que ser dolosa. Você viu que todos os crimes de aborto no Brasil são dolosos, né? Dolosos. Então, provocar aborto culposamente não é crime. Imagina uma mulher, uma gestante, aliás, isso é inclusive pergunta pegadinha de concurso, uma gestante que se comporta de forma irresponsável. Se comporta de forma irresponsável, causando aborto em si mesma, né? Ela vai pra balada, ela faz um esporte radical e ela causa um aborto em si mesma. Se o elemento subjetivo dela foi culpa, e aí para diferenciar culpa e dolo, vai lá no Gustavo Junqueira, playlist de parte geral, mas se o elemento subjetivo dela foi culpa, então a conduta dela é atípica, porque não existe aborto culposo, tudo bem? Se alguém dirigindo com imprudência bate no carro de uma mulher e a mulher está grávida e provoca o aborto nessa mulher, não responde pelo aborto, pode responder pela lesão se provocar lesão culposa na mulher, mas não por aborto culposo, porque aborto culposo não é um fato típico, não tem previsão legal de tipicidade, beleza? Tá ótimo? Perfeito. Então, voltando, o que é o aborto? O aborto é uma conduta ativa, comissiva, dolosa, que interrompe a gravidez, causando a morte do produto da concepção. Então, conduta, interrupção da gravidez, resultado, morte do produto da concepção, nexo de causalidade. Conduta, interrupção da gravidez, resultado, morte do produto da concepção, nexo de causalidade. É isso que é provocar aborto. A ideia da morte do produto da concepção, só para explicar um pouquinho essa terminologia, né? Puxa vida, não posso falar morte do feto, é porque o produto da concepção abrange todas as fases do desenvolvimento, desde o embrião até o feto. Até 3 meses nós chamamos de embrião, a partir daí o feto, tá certo? Ótimo, perfeito. Então, é muito importante a gente definir um marco temporal. Quando começa uma gravidez e quando termina uma gravidez, porque é nesse espaço entre o começo e o fim de uma gravidez que ela pode ser interrompida. Concorda, sim ou não? Antes de começar não tem como interromper o que não começou e depois de terminar não tem como interromper o que já acabou, certo? Beleza. Então ela está nesse espaço entre o início da gravidez e o final da gravidez. Isso não é tão simples, aliás, nada é tão simples, e assim a dor e a delícia do direito. A dor e a delícia do direito é que nada é tão simples quanto parece. E aqui não é tão simples. Quando começa uma gravidez? Aqui existe uma séria disputa, tudo no aborto é disputa, aborto é o crime da disputa, tudo é disputadíssimo. E aqui nós temos uma séria disputa entre duas correntes filosóficas, duas correntes jurídicas, duas correntes, enfim, duas correntes. E elas são a teoria da nidação e a teoria da concepção. Então, o que diz a teoria da concepção? A teoria da concepção diz que existe ali vida juridicamente protegida, existe vida e, portanto, existe gravidez desde a concepção. Desde a concepção existe gravidez. O que é a concepção? Bem, não quero dar uma aula de fazer bebês, mas você lembra rudimentarmente das suas aulas de biologia, você lembra que a concepção acontece, via de regra, pode haver outras formas de concepção, né? A inseminação artificial, a fertilização in vitro, já vamos falar dela, que eu também adoro esse tema, mas vamos para o tradicional mamãe, papai, sementinha e etc. O que acontece é que depois de uma relação sexual de
né, mais ou menos 2 horas depois de uma relação sexual, de 2 até 48 horas, olha que loucura, de 2 a 48 horas, o que acontece é que aquele monte de espermatozoides que foram colocados ali na vagina da mulher, eles saem correndo pelas trompas de falópio e eles querem encontrar um óvulo. Se a mulher estiver em período fértil, eles encontram o óvulo, e então o espermatozoide ele penetra o óvulo ele é bem maior do que o espermatozoide, ele penetra o óvulo e daí eles se esticam e existe aquela coisa que é a fusão dos pronúcleos, né? Você sabe que os gametas, né, as células sexuais reprodutoras, eles têm 23 cromossomos, então o óvulo tem 23 cromossomos e o espermatozoide 23 cromossomos, eles se esticam, plá, 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 gruda, 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 forma aquela hélice com 46 cromossomos. E este é o ovo fertilizado. O ovo fertilizado e nesse momento é que se dá a concepção. Você já tem ali uma célula, mas com 46 cromossomos, com DNA próprio e que, né, vai se reproduzindo, se nada acontecer, irá se reproduzindo até formar um ser humano completo. Não dá para saber exatamente, pau, né? Não é na hora do sexo, não é na hora da transa que acontece, é por volta de 2 horas depois. Mas não dá para saber exatamente, pau, que hora que houve a concepção. Mas a teoria da concepção diz que a partir da concepção, pau, já há gravidez e, portanto, qualquer conduta que venha a eliminar aquele ser, aquele conjunto de células, seria considerado aborto, beleza? A teoria da anidação, ela diz outra coisa, ela diz o seguinte, olha, gravidez não é a mesma coisa que concepção. Pode haver concepção sem gravidez. Haja vista a fertilização in vitro. Na fertilização in vitro, todo este processo é feito fora do corpo, é feito na proveta. Lembro que na minha época, anos 80, era a febre do bebê de proveta. O bebê de proveta, ele é feito numa proveta, num vidrinho é feita essa concepção. E quando esse, que a gente chama de embrião pré-implantatório, ele tem por volta de 8, você vai deixando ele desenvolver um pouquinho, e quando ele tem por volta de 8 a 12 células, ele é então implantado dentro do corpo materno. Mas ele tá ali com 2 células, com 4 células, não é? Vai tendo a clivagem, plum, 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 vai dividindo 2 em 2, vai tendo a clivagem. Então, esse embrião pré-implantatório já seria uma gravidez? É uma gravidez de proveta? Não, né? Ele não tá na mãe, não seria uma gravidez de proveta. E aqui eu deixo para reflexão. Esta vida ali do embrião pré-implantatório na proveta, né, no vidro, tem proteção jurídica da vida? Não. Não, tem uma proteção, mas não é a mesma proteção que se dá à vida humana. Ele não é considerado uma vida humana, ele é considerado uma coisa. Tanto é considerado uma coisa que os donos daquele embrião podem, inclusive, optar por descartá-lo. Isso está na nossa legislação, inclusive na lei de biossegurança, que já foi considerada constitucional. Então é interessante porque a gente, quando estuda uma matéria, a gente tem que conectá-la com todo do ordenamento jurídico, né? Então é isso. No nosso ordenamento jurídico é possível haver, com determinados procedimentos e regulamentações, mas é possível haver o descarte de embrião pré-implantatório. Então o que já meio que deixa, meio que bamba essa teoria da concepção. Mas voltando, vamos para uma gravidez que se dê inteirinha dentro do corpo materno, tá certo? Sem proveta. Pois bem, o que acontece? O que é a nidação? Nidação é a fixação do ovo na parede uterina. É a fixação aqui do zigoto na parede uterina. Essa fixação se dá por volta do 14º dia a partir da concepção. Então pensa na menstruação. O que é a menstruação? A menstruação é o descarte do endométrio que se preparou para receber o embrião e não recebeu nada, aí ele vai embora com a menstruação, tá certo? Então pensa que o teu período mais fértil, claro, eu tô fazendo aqui uma conta de papel de pão, né? Conta de padaria, como a gente chama. Mas mais ou menos o teu período mais fértil é no meio do ciclo, né? No meio dos 28 dias, no 14º dia. No 14º dia, se houver concepção, isso quer dizer que na próxima menstruação, por volta da próxima menstruação, na verdade o teu endométrio, se ele tiver com o pH certo, com a espessura certa, ele vai fazer o embrião grudar. O embrião grudar, e o embrião vai grudar e você, o quê? Você não vai menstruar. E aí você o quê? Você vai descobrir que está grávida. Você só descobre que está grávida, via de regra,
quando você não menstrua. E quando você não menstrua, significa que já houve ali a anidação. Acontece muito isso, a medicina, a biologia reconhece, acontece muito de haver concepção e não haver nidação. E muitas mulheres, elas têm fenômenos, elas têm eventos de concepção sem engravidarem. É a mulher que as nossas avós diziam que a gravidez não pegou a gravidez porque não houve nidação. Então, nesse início, antes, digamos assim, da primeira menstruação, é possível que tenha havido concepção e a mulher nem saiba que está grávida e simplesmente ela menstrue normalmente, sem nem saber que houve ali um zigoto, que houve ali um óvulo já devidamente fertilizado, né? Então, para a teoria da anidação, só há gravidez com anidação. Só há gravidez com anidação. E a partir daí é que a interrupção da gravidez configuraria aborto. Então, concepção desde a união dos pronúcleos, a fusão, o zigoto, e para a teoria da anidação a partir da fixação no útero materno. Qual é a diferença prática? Gente, não é muita, porque veja, a gente só descobre que está grávida quando, via de regra, atrasa a menstruação. E quando atrasa a menstruação é porque já teve nidação. Então aí está superada a discussão. Essa discussão ela teria relevância para algumas questões até de política pública. Por exemplo, a pílula do dia seguinte. Se a gente adotar a teoria da concepção, nós não podemos, porque como é que a pílula do dia seguinte age? Você lembra que eu falei que depois da relação sexual, de 2 a 48 horas leva para ter a concepção? Então a pílula do dia seguinte, ela age em duas frentes. Ela, se não tiver ainda havido a concepção, ela impede a concepção, mas ela também tem um efeito nidacional, porque ela não favorece, ela não é possível que ela falhe, como tudo é possível falhar, mas em tese aquela dosagem hormonal não favorece que haja nidação. Então ela pode causar um efeito abortivo, para aqueles que acham que o aborto é desde a concepção. No mínimo haveria um dolo eventual, no mínimo haveria um assumir o risco de produzir o resultado. Da mesma forma, outros métodos contraceptivos, por exemplo, o famoso DIU, que também tem um duplo efeito. O DIU, em tese, ele impede a concepção, mas em havendo concepção, ele dificulta a anidação. Ele também pode falhar e a mulher pode engravidar mesmo usando DIU, que aliás é até perigoso. Mas ele tem esse duplo efeito. Então, pelo menos a título de dolo eventual, nós deveríamos repensar essas práticas. E, certamente, deveríamos repensar todas as práticas de reprodução in vitro. Deveríamos repensar todas as práticas de reprodução assistida. Porque se eu considerar que existe proteção jurídica da vida desde a concepção, e o problema então é a concepção, essa proteção deveria ser idêntica para uma concepção intrauterina e extrauterina, concorda? Não é uma questão de lugar, a proteção não depende do lugar em que o sujeito está. Se eu considero que aquele sujeito já é um sujeito de direito à vida, ele deveria ser um sujeito de direito à vida dentro do útero ou na proveta, certo? E não é assim. Então, gente, essa é uma discussão que, na verdade, os acadêmicos ficam ali, disputa, mas o fato é que, na prática, uma vez que a pílula do dia seguinte, ela é autorizada, os métodos contraceptivos como o DIU são autorizados, e o embrião in vitro, pré-implantatório in vitro, ele não goza da proteção da vida, ele não goza de proteção em relação à vida ou à expectativa de vida, a gente pode concluir que, na prática, o Brasil adota a teoria da anidação. Veja, isso não é uma coisa que é objeto de pergunta de concurso. A pergunta de concurso ou de prova pode ser para você explicar cada uma dessas teorias e você já entendeu perfeitamente como é que é cada uma delas. Mas, sobretudo, o fato é que, na prática, a gente acaba adotando a teoria da anidação, porque se adotássemos a teoria da concepção, os efeitos seriam diferentes, tá certo? E o término? Quando que termina uma gravidez que não há mais aborto? A gente falou disso, sabe quando? Na aula de infanticídio. Aliás, te recomendo que, se você não viu ainda a aula de infanticídio, vai lá e assiste para você ter o caderno completo. Na aula de infanticídio, a gente falou sobre isso. Quando começa o trabalho de parto, não há mais falar em aborto, não há mais aborto. Eu entendo que a gravidez encerrou.
E aí, mesmo que haja algum problema no parto, digamos que no parto o médico mata o bebê, no parto, durante o parto o médico mata o bebê, isso não é aborto, isso é homicídio, que vai ter uma punição mais grave e que vai inclusive permitir modalidade culposa. Então, digamos que o médico, por imperícia, no parto ele mata o bebê, né? Ainda dentro do útero, não houve ainda a expulsão. Lembra que o início de trabalho de parto começa com a dilatação do colo do útero ou com o rompimento do saco amniótico, que vier primeiro. Dilatação do colo do útero, rompimento do saco amniótico. E quando nós tivermos uma gravidez que termina com cesariana, com a cirurgia cesariana, começa com o início da incisão. Então, dilatou o colo do útero, estourou a bolsa ou começou o corte, acabou a gravidez, e aí tudo que acontecer dali pra gente, dali pra frente, vai tipificar homicídio ou infanticídio, de acordo com os elementos especializadores, e a gente já viu isso. Beleza? Então, gente, é isso. O aborto é a interrupção da gravidez, que vai lá desde a anidação até o início do trabalho de parto, a interrupção dolosa da gravidez com a morte do produto da concepção. Um detalhe que é interessante e cai bastante em pergunta é se, imagina que alguém chuta a barriga de uma mulher grávida de 8 meses, tá bom? Chuta a barriga de uma mulher grávida de 8 meses. E essa mulher entra em trabalho de parto, ela não estava ainda, mas ela entra em trabalho de parto e a criança nasce viva e morre em decorrência dessa agressão. A criança nasce viva e morre em decorrência da agressão. Que crime é esse? Aborto ou homicídio? Oi, só que pergunta doida. É aborto. E por que é aborto? Porque o que importa é o momento da conduta. Lembra a teoria da atividade? O que importa é o momento da... Olha como a minha aula conecta com a do Gustavo Junqueira. O que importa é o momento da conduta. Se eu chutei a barriga antes do início do trabalho de parto, ou seja, nós tínhamos ainda uma gravidez, houve interrupção da gravidez e houve a morte do produto da concepção. Não é preciso que essa morte aconteça no mesmo momento e nem que essa morte aconteça dentro do útero. Essa morte pode acontecer fora do útero e mesmo depois do trabalho de parto. O que é importante é que a conduta aconteça entre a anidação e o trabalho de parto, ou seja, antes do início do trabalho de parto, beleza? Haverá aborto consumado. E se a criança não morreu, chutar a barriga da mulher e a mulher entrar em trabalho de parto e a criança nascer viva, sei lá, com uma sequela. Que crime que é esse? Aborto tentado, né? O aborto pode estar consumado quando houver a morte, o aborto pode estar tentado quando não houver a morte. Beleza? Então, essa, gente, é a análise do aborto. Eu vou rapidinho, eu ia fazer, não ia fazer, agora eu vou fazer, falar um pouquinho da classificação doutrinária dos crimes. Só pra gente terminar essa parte, no próximo vídeo a gente já entra em outra coisa. Quanto ao sujeito ativo, o crime do artigo 124 é um crime próprio. É um crime próprio, só pode ser praticado pela própria gestante. Aliás, mais do que próprio, ele é um crime de mão própria, porque só a gestante pode consentir no aborto ou só a gestante pode praticar nela mesma. Se alguém a induz a consentir, é partícipe do crime dela. Se alguém a ajuda a praticar nela mesma, é partícipe do crime dela. Mas se alguém pratica nela, se alguém pratica o aborto nela, responde pelo artigo 126. E se alguém obriga ela a consentir, pratica o crime do artigo 125. Então, o crime do artigo 124 é um crime próprio e mais do que isso, é um crime de mão própria. É praticado pela própria gestante diretamente. Quanto à conduta, é um crime comissivo, ele é praticado por ação. Quanto ao resultado, ele é um crime material. Ele precisa da morte do produto da concepção. Se não houver essa morte, a mulher toma o remédio e não consegue abortar, o rapaz chuta a barriga dela e ela não aborta, o crime será de tentativa de aborto. Aborto tentado, beleza? E quanto à consumação, instantâneo. Se consuma no momento da morte, tá certo? Então tivemos uma panorâmica do que é o crime de aborto e tudo isso feito dolosamente, de propósito, que você já viu que não existe previsão de aborto culposo. Muito bem, gente. Então esse foi o nosso segundo vídeo a respeito de aborto e no vídeo que vem nós vamos falar sobre as qualificadoras ou causas de aumento de pena. Aliás, essa é a primeira questão. São qualificadoras ou causas de aumento de pena? Fica aqui a pergunta e a gente vai resolver essa dúvida no próximo vídeo. E vamos falar também sobre as excludentes de ilicitude do crime de aborto no Brasil. Você lembra que eu falei que
Brasil adota o sistema de indicações, tá certo? Gente, alguma dúvida? Se sobrou alguma dúvida, se você, puxa, o professor na faculdade falou isso, ou eu tô lendo um livro que fala isso, ou eu fiz uma prova, fiz uma questão de concurso, uma questão de OAB, deixa aqui a sua dúvida. A ideia é que seja um canal interativo em que você possa não apenas ter conhecimento de qualidade atualizado, mas também trocar ideias e tirar suas dúvidas, tá certo? É isso. Bons estudos, gente, e até o próximo vídeo.